Mais uma vez, no nosso estudo das Sagradas Escrituras, vamos estar agora tratando do que nós sempre expressamos, encontramos na Palavra de Deus, a respeito da esperança. Podíamos tomar a palavra em Romanos, no capítulo 5, onde é interessante que quando Paulo fala ali em Romanos 5, ele faz uma interligação de coisas que vão nos ajudar a entender melhor esta palavra esperança e a sua aplicação no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé. Começa o capítulo 5 de Romanos dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nesse capítulo 5 de Romanos, sendo o nosso tema a esperança, Paulo fala primeiramente de fé, pelo que temos paz com Deus, fé, crer em Deus, mas logo depois ele entra no aspecto de que, por causa da fé, verso 2 no final, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fé, esperança. Verso 3, ele coloca tribulações, e depois da tribulação a paciência, depois da paciência a experiência, e que depois desta experiência vem, fortalece, cresce a esperança. E na espera, ou na esperança, não há confusão. Então observe bem, esses pontos estão interligados. Por que tribulação, se o assunto inicial é fé e paz com Deus? Porque nós estamos numa terra estranha, e justamente por sermos do Senhor, estarmos na fé, pronto, já começa a haver uma série de situações contrárias neste mundo, como Jesus disse: no mundo tereis tribulação, aflição, o mundo vos aborrece, ou vos aborrecerá, como aborreceu na verdade a ele. Então, somente por estarmos crendo no Senhor e andarmos no seu caminho. Mas essa tribulação é para trazer para nós, dentro da sequência da palavra, paciência, a paciência a experiência, e da experiência, por fim, esta esperança que, digamos assim, é uma firmeza para o cristão. Então coloca-se esperança nesse ponto, como um passo avançado da fé, ou seja, é a aplicação da própria fé, como fortalecer no nosso coração naquilo que cremos. Basta esperar que certamente vai acontecer. Mas um pouco, lembremos que podíamos estar colocando esperança como definição da palavra, confiança no cumprimento de um desejo, ou espera no cumprimento de uma promessa. E naturalmente essa confiança e espera da promessa é promessa de Deus, ou mesmo confiança em Deus, de que aquilo que Ele falou e tudo que Ele é, nós veremos estar sendo colocado em prática, veremos dia a dia, se não agora, em um tempo. É só esperar.
Ou, em outra expressão, paciência e esperança andando juntos. Muito bem, nós temos na Sagrada Escritura muitas histórias, muitos registros, e observando isso dentro da palavra de Romanos ainda, mas agora no capítulo 15, o verso 4, depois de muitas considerações, Paulo coloca esta palavra: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então observe Paulo destacando que tudo que está na Bíblia, de certa forma, é para nos trazer consolação, paciência, e nisso tudo ser fortalecida a esperança, a confiança de que aquilo que Deus falou, do que Deus é, como juiz, Senhor, aquele que julga todas as coisas, aquele que galardoa, premia a todos conforme as suas obras, premia os bons com as suas obras boas, mas também premia os maus com as suas obras más. Tudo vai ter a sua recompensa. Consequentemente, é só esperar. Aí temos histórias e histórias nas Sagradas Escrituras de muitos que firmaram-se numa expectativa, uma esperança de alguma coisa que veio da parte de Deus, e num tempo isto aconteceu. Promessas e promessas ou recompensas da parte de Deus aconteceram. Na verdade, há situações de que alguns parece que não receberam a sua recompensa, então a sua esperança foi em vão. Aí vamos ver como o apóstolo Paulo vai dizer, quando tem uma palavra: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só resta a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Então observe que há uma sequência: uns recebem a promessa aqui e outros ainda têm promessa para receber na eternidade. O que está na Bíblia é para nos trazer paciência, consolação, e daí continuarmos esperando. O que é esperança mesmo? É justamente a certeza de que aquilo que aguardamos acontecerá. Agora precisamos ter cuidado. Tem muita gente que espera coisas que não são em Deus. E quem diz que vai alcançar? Espero que vou passar um concurso tal. Espero que o ano que vem vou adquirir uma casa própria. Espero que... Quanta gente esperando, mas esperando uma coisa ilusória, um pensamento, um desejo vazio do seu coração. Isso não é a firmeza bíblica. A firmeza bíblica é confiar naquilo que procedeu primeiramente de Deus. Aí tem firmeza. Na verdade, quando alguém começa um trabalho, ele pode ter a esperança de terminar aquele trabalho. Como aquele que executa uma tarefa, espera ser remunerado pela tarefa que foi executada. São coisas normais. Mas nossa esperança que nós estamos tratando é em Deus, nas coisas de Deus somente. Abrindo em 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos Paulo falando da esperança. Interessante que ele coloca amor, fé e esperança. 1 Coríntios 13 e 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Por quê? Porque, na verdade, a caridade ou o amor, isso permanece para sempre. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E por causa disso, crendo, esperamos, alcançaremos, nos será dado.
Mas uma vez que passamos a ver, ou alcançamos aquilo que foi dito como promessa, não temos mais nada para crer e nem para esperar. Já alcançamos ou já vemos. Essas duas coisas certamente vão passar. Mas neste mundo, junto com o amor, a caridade, deve estar a fé. Observe que Paulo colocou separado, né? Mas um é ligado ao outro. Fé e esperança. A fé é crer. Muito bem, crer. Então o que seria esperança? Algo mais. Um resultado da fé, que levam a agir ou esperar até que aquilo que cremos se cumpra na nossa vida. Poderíamos dizer então que a esperança é a continuidade da fé, ou a fé num certo exercício, que é guardar com paciência aquilo que está por vir. Não teria outra coisa. Mas continuemos um pouco mais. Abrindo a palavra em Hebreus, capítulo 6, verso 17 e mais alguns versos, nós temos o escritor de Hebreus dizendo: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Observe que o escritor de Hebreus fala outra vez neste assunto. Esperança é prosseguir na expectativa daquilo que Deus prometeu, sabendo que Deus vai cumprir. Mas Deus vai cumprir? Sim, porque uma vez Deus falando, Ele já disse a Jeremias: eu zelo pela minha palavra para cumprir. Mas observe que o escritor em Hebreus disse que Deus, para mostrar para nós, que é firme o que ele está falando, que as suas promessas são firmes, e para nós crermos e esperarmos, Ele se interpôs com juramento. Deus não precisava jurar. Deus não precisava jurar. Ele falando, a nós caberia tão somente crer. Mas Ele, para nos ajudar na nossa pouca fé ou fragilidade, Ele entra com juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Pronto. Deus não precisava fazer isso. Mas o escritor de Hebreus diz que quando Ele falou isso, é mais de um encontro à nossa fragilidade. Firmarmos em fé e aguardarmos. Ou seja, troca a palavra, temos a esperança. A esperança que aquilo vai se realizar. Quando? Depende do propósito de Deus. Algo aqui, algo só depois. Mas observemos, quando ele diz âncora da alma, interessante colocar âncora da alma, né? Âncora da alma, ou seja, a âncora para o navio, em meio à incerteza e o balançar das ondas, é a âncora que mantém o barco quieto no lugar. Tudo balança, vento vem, sopra, passa, tem chuva, passa e outras coisas acontecem, mas o navio está ali, preso numa firmeza, e a firmeza é a âncora. E nós, tal quais barquinhos neste mar desta vida, se tivermos a esperança, guardarmos essa esperança, essa certeza que Deus falou e Deus vai cumprir, pronto, conseguimos passar pelas tribulações da vida, sabendo que vai acontecer. Um dia vai acontecer, certamente vai acontecer.
Bom, a esperança que nós estamos tratando é a base de confiança em Deus, como já dissemos, sua justiça, Deus como juiz que vai dar a cada um a recompensa. Mas observem que essa palavra anteriormente em Salmos, por exemplo, é colocada. Salmo 31, verso 24 diz assim: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Não tem a palavra esperança aqui, mas tem a palavra daqueles que esperam no Senhor, derivado da palavra esperança. Esperar no Senhor. O que vai acontecer? Deus vai fortalecer o nosso coração. No Salmo 39, verso 7: agora, pois, Senhor, em que espera? Pergunta o salmista para si mesmo. Em que espera? Deus, em que espera? E ele mesmo depois responde a mim. Salmo 65, verso 5: com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra. E ele dizia no sentido de que Deus responderia com coisas tremendas de justiça ou até mesmo de salvação. Salmo 71, verso 5: tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 78, podemos abrir para ler alguns versos. Dentro daquele parâmetro que Paulo disse que tudo que antes está escrito para o nosso ensino e consolação foi escrito para termos esperança. O Salmo 78 coloca algumas palavras nesse sentido. Os primeiros versos, quando se diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais. Observe, o salmista considerando que a insistência de Deus em que o povo fosse ensinado e que isso fosse passado de geração em geração, para todos terem conhecimento das obras de Deus e com isso guardassem a esperança. Aconteça o que acontecer, no tempo Deus cumprirá a sua promessa. Se aqui é aqui, se é no além, é no além, mas Deus não vai faltar nunca. Por isso nós temos toda a história de Israel, que mesmo nas misérias de destruição e de desvio do povo, alguns parece que só tinham como alicerce para eles a esperança, tinham fé em Deus, mas olhavam para um lado, olhavam para o outro. O que faltava fazer é esperar. Ou a palavra que Isaías disse, não fala esperança, mas diz: não estardes quietos.
está a vossa segurança. Está tudo ruim, Deus falou algo, mas parece que está até ao contrário. Mas se Deus falou, fica quieto. Fica quieto. Espera. Espera. Muita coisa pode acontecer no meio de uma palavra dada por Deus e aquilo que Ele diz que vai cumprir. Aconteça o que acontecer neste meio, não importa. No final, é Deus quem prevalece com seus feitos. Então, portanto, nós continuamos. Falando de esperança, base da esperança, Provérbios 23, 17. Em Provérbios já está escrito assim no verso 17: não tenha no teu coração, ou não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Os que esperam em Deus, outra palavra, não serão confundidos. E observe que Asaf quase que escorrega porque deixou de lado a esperança, começou a olhar só a prosperidade dos ímpios. Olhar só a prosperidade dos ímpios, fazem o mal, parece que nada lhes acontece. Em repreensão, continua fazendo mal e fica por isso mesmo? Como é isso? Mas chega um momento que alguma coisa acontece. É que Salomão dizia e que Asaf aprendeu na experiência própria. Quando entrou na presença de Deus, Deus mostrou para ele. Quer acompanhar os ímpios? Quer ver a prosperidade deles e com eles depois prosperar? Tudo isso é lugar a escorrer gadinho. Cairão e nem saberão que tropeçaram. Portanto, essa palavra de Salomão é importante quando ele diz: deveras, há um fim bom, não é ou não será malograda a tua esperança. Espera. Já crê em Deus? Espera. Está tudo ruim. Espera. Somente esperar. Nós continuemos. Eu creio que essa parte de esperança pode ter acontecido desde o passado antigo. Nós não sabemos qual era a expectativa dos nossos pais no passado, lá antes do dilúvio, Abraão, mas eles deviam ter alguma coisa, a ideia de que há uma recompensa para quem serve a Deus, e deveriam estar sempre na expectativa, na esperança que algo acontecesse. Imagina, observando Gênesis capítulo 5, 6, 7, que estando a humanidade se desviando de Deus tremendamente, primeiro pela descendência de Caim, depois a descendência também de Adão por Sete, se misturar num julgo desigual no casamento, e veio a violência sobre a terra. Eu creio que os patriarcas estavam vendo aquilo, como Metuselah, depois Lameque, que quando vai ter o seu filho Noé, ele já dá um nome ao filho numa expectativa, numa esperança que haveria um fim a toda aquela iniquidade no mundo, toda aquela desordem. Pelo que ele diz, dando um nome a Noé, que significa descanso, mas dizendo que por fim Deus dará descanso, consolação para eles, pelas obras deles, sendo ou estando a terra amaldiçoada. E nós vemos que, sem entender os pormenores da vida de Lameque e Metuselah, e quando vem Noé, é o juízo de Deus. E eles, Metuselah e Lameque, foram coroados com a recompensa de terem a sua geração
guardada para um novo mundo à frente. E todos os ímpios daquela ocasião passaram. Noé foi para eles uma consolação. Virá o fim, essa desordem, mas em Noé haverá continuidade. Eles chegaram a ver, eles não estavam no dilúvio, mas a fé dava para eles certeza, e para vencer o dia a dia, a esperança, vai passar, e virá um novo tempo em Noé. E isso aconteceu de fato. Podemos dizer também que havia esperança em Abraão. Não sabemos se Abraão entendia da vida eterna, não sabemos. Como que é isso? O que eles entendiam? O que eles esperavam? Nós temos a vantagem grande, nós somos no final, plenitude dos tempos, da revelação de Deus. E aqueles primeiros homens, o que eles tinham de firmeza? Muitas vezes era, como foi visto antes, o temor de Deus, e saber que Deus no fim daria uma recompensa para os bons. Talvez anos a mais de vida, ou conservação da descendência, como o caso de Abraão, que cria em Deus e tinha promessa, mas tinha que esperar. E eu creio que nessa esperança, ajudado pela fé, é que ele pode então subir ao monte Moriá para ali sacrificar seu filho. Mas observe a fé. O que ele diz no pé do monte? Eu, o moço, iremos, adoraremos e voltaremos. Então ele tinha fé, mas tinha uma esperança. Qual a esperança? De que voltaria. A fé é que ele podia sacrificar o filho em obediência a Deus. Mas a esperança, qual a esperança? De voltar, porque era em Isaac que estava a promessa de descendência. Então, se eu vou sacrificá-lo, quem vai gerar filho para mim? Netos. Então entendeu? Se é para Isaac, então Isaac tem que retornar da morte. Pronto. E subindo ao monte, falou com o filho: Deus, cordeiro para si, proverá. Então, fé e esperança estão juntos. Mesma coisa? Não parece a mesma coisa, mas caminham juntos, um pelo outro. A fé, no estágio à frente, seria esta esperança, levando a estar quieto, confiante, que Deus vai, por fim, como disse Jó, se levantar da terra. Ele é o remidor de todos os homens. Continuando um pouco mais, foi nisso que Paulo colocou em Romanos capítulo 4, o verso 18, quando ele diz a respeito de Abraão ainda, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Tudo ao contrário, poderia dizer que não há condição de esperança, esperava naquilo que não tinha mais esperança. Dá para entender esse jogo de palavras? Mas ele manteve firme esperando contra tudo que era ao contrário. É o caso muitas vezes de irmãos e irmãs em problemas dificílimos, em situações tremendas, tendo aquela questão como que perdida, mas está na esperança de alguma coisa naquilo que aos olhos dos homens está perdido. Pronto. Deus agindo é ter esperança, crer, ter esperança contra a esperança. É o Deus do impossível. Deus do impossível agindo. Muito bem. Se nós vermos Jó também tinha esperança. A esperança dele era uma, mas Deus tem muito mais coisa para fazer. É admirável em Jó. Todos nós sabemos a história de Jó. Ele todo chagado,
na miséria absoluta, com todo o desprezo de seus amigos, todos o abandonando, todos o acusando, mas entretanto ele ficou lá numa esperança. Qual a esperança? Observe que não tinha esperança de ser curado, nem de voltar a ter riqueza. Qual era a esperança de Jó? Apesar de tudo, a esperança dele, diz ele no capítulo 14 do livro, que era que um certo dia voltaria à vida, pelo que ele mesmo ansiava pela morte, desejava a morte, para ser livre daquela aflição toda. Em Jó 14, primeiramente ele diz: para a árvore há esperança, que corta-se o tronco, mas ao cheiro das águas volta a brotar. Mas o homem, uma vez morto, mas ele diz: eu esperarei na minha mudança, quando não houver mais céus e Deus se lembrar de mim. Então essa era a esperança de Jó. Qual a esperança de Jó? Morrer logo, para estar aliviado dos seus problemas e aguardar sossegado no pó o dia da ressurreição, quando ele veria Deus, e no seu chamado ele responderia: eis-me aqui. Observe a esperança de Jó: morrer logo, para ressuscitar livre daqui. Ele tinha então ideia de uma vida depois, mas ele não contava que Deus era poderoso para curá-lo e para devolver para ele todas as coisas. Ele não tinha essa ideia. Mas Deus nos surpreende, né? Faz coisas que nós não entendemos. Além daquilo que ele prometeu, ele pode fazer outras coisas mais. Mas observe Jó capítulo 31. É interessante esta palavra, é muito importante. Jó, no capítulo 31, versos 24 e 25, o que diz Jó? Quando ele se justifica, se defende da acusação dos seus amigos, ele usa essa expressão: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Observe, Jó está colocando isso. Toda a expectativa, a esperança de Jó não é nas riquezas dele. Era em que mesmo? Em Deus. Em Deus. Só isso. E ele entra na sua própria defesa: ele nunca pus confiança nestas coisas. Nunca pus. E observe, de um lado foi a acusação de Satanás, dizendo: Jó te serve porque é rico, tem tudo. Servir o Senhor, ser fiel ao Senhor com tudo isso é até fácil. Mas Jó fala bem claro, para ensino nosso e vergonha de Satanás: nunca pus a minha confiança na riqueza. Aí está o mal daquele mancebo que vem a Jesus querendo a vida eterna. Quero a vida eterna. Muito bem, você crê que tem vida eterna? Creio. Muito bem, você segue o mandamento? Creio. Jesus gostou da sinceridade daquele homem, mas fazendo análise, o Senhor descobriu algo. Falta-te uma coisinha. Estou diminuindo. Coisinha pequena. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue e terás um tesouro no céu. Pronto, ele já foi embora, não seguiu Jesus. Onde estava a confiança dele? Nas riquezas.
tinha tudo de qualidade, só que esperança, confiança não era em Deus, era na riqueza. Pronto. Mas observe Eclesiastes, quando Salomão com toda aquela riqueza, com toda aquela sabedoria, e construindo coisas magníficas. Mas tem um momento que ele diz assim, Eclesiastes, no capítulo 2, verso 20: pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. O que significa isso? Ele não queria confiar, nem esperar, nem ter como algo vantajoso tudo que ele fez na terra. Não queria se prender com aquilo. Na sua sabedoria, ele vai justamente falar a si mesmo, coração, ou conduzi-lo a perder definitivamente a esperança de tudo que é da terra. Ou seja, tudo que está na terra vai passar, e o homem não vai levar coisa alguma. Então não pode estar nisso do coração, a confiança, a esperança de coisas dessa terra. Ainda que Deus possa dar alguma coisa, isso vai passar também. É interessante esse aspecto, não confiar na riqueza, não ter apoio outro senão em Deus, esperar em Deus, conforme vimos no salmo anterior, no princípio da nossa palavra. Jeremias coloca isso lá no capítulo 17, a partir do verso 5, quando ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como atar mangueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o verso 7, ao contrário: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o Senhor responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aqui não se fala muito de esperança, mas fala onde está a nossa confiança. Onde está a nossa confiança? Quem disse isso foi Jeremias. Aí nós vamos observar depois Jeremias, logo no livro seguinte, Lamentações, no capítulo 3, ele que viu toda a miséria da destruição do povo dele, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Imagine o profeta vendo tudo isso, como devia estar o seu coração, como devia estar o coração de Jeremias. Mas lá em Lamentação, capítulo 3, verso 26, ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que dava ali razões para ele ter esperança? Povo destruído, que sobrou foi para o cativeiro, cidades, nação destruída, templo de Deus destruído. Nem no templo de Deus podia confiar, como o povo israelita estava confiando no templo. Aqui é templo de Deus, não vai acontecer nada para nós. A confiança não estava em Deus.
Aí estava o perigo. E depois Jeremias também diz: tempo do Senhor, mas vocês fazem tudo que é errado por aí, depois vem para o tempo do Senhor achando que aqui estão guardados. Sou eu acobertador de transgressores? Aí, observa, estava confiado na religiosidade, no templo, na lei de Moisés, mas não em Deus. Como chegaram a dizer para Jesus: nós temos por pai Abraão, nós somos discípulos de Moisés. E Jesus vai falar com eles que de Moisés mesmo eles seriam rejeitados. Mas muito bem, depois em Lamentações, verso 29, a palavra que também Jeremias, naquele estado, naquela situação, sozinho, com tudo destruído, ele disse: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Primeiro ele disse, verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Depois, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. É interessante, observe que estamos correndo agora numa sequência bíblica, passando por esses homens de Deus no passado, e vemos em Ezequiel, nesta época de Jeremias, Ezequiel, no capítulo 37, no verso 11, quando Ezequiel, da parte de Deus, vai dizer que o povo de Israel dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Ou seja, quem sobrou de Israel diz: estamos destruídos, não tem mais esperança, estamos destruídos. Pelo que viam, olhando para eles, estão destruídos, acabou a esperança. Não tinham esperança, mas o Senhor, na misericórdia, mostra para eles o seu poder, no caso em particular de Ezequiel, fazendo caminhar em meio a um vale de ossos muito secos, e o Senhor começa aos poucos a ensinar para Ezequiel: poderão reviver esses ossos. É a casa de Israel. Os ossos secaram, diz ele, estão sequíssimos, acabou a esperança. Mas o Senhor vai dando ordem a Ezequiel: profetiza. E profetizando Ezequiel, pronto, ossos se juntam a ossos, aparece carne, aparece nervo, aparece pele, o Espírito de Deus vem sobre aqueles corpos sem vida e recebem vida, põe-se de pé um grande número. E Deus diz: esta é a casa de Israel. O momento podia destruir a esperança. Não, mas a nossa confiança está em Deus. Deus falou que Israel será grande, então só espera. Mas está tudo contrário, espera. E os anos vão passar, os 70 anos passam, e o povo começa a voltar para reconstruir a terra, e tudo mais segue no dia a dia daquele povo. Aqueles que disseram: perdeu-se a esperança, se ficaram vivos mais um pouco, puderam ver que em Deus não. Em Deus podemos sempre ter esperança. Tem um ditado humano, por favor, esse é ditado humano, não é bíblico não: a esperança é a última que morre. Irmãos, é imprópria essa palavra. Dentro da convicção, confiança num Deus que faz o impossível, então a esperança nunca morre. Aquele que espera em Deus nunca será confundido. Nunca será confundido. Então precisamos trocar esse provérbio do mundo que está impróprio para o cristão. A esperança em Deus nunca morrerá. É por causa disso que nós vemos Paulo naquele esforço grande de servir a Deus, não medindo nada. Paulo não media nada.
Observe que ele renunciou a tudo que podia ser alguma coisa boa ou de vantagem pessoal, social. Ele abandonou, não casou, deixou a vida de fariseu, passou a ser como não judeu ou não israelita por causa da fé em Cristo Jesus, rejeitado pelos seus parentes e tudo mais. Mas quando ele é julgado, ali em Atos Apóstolos capítulo 24, Atos Apóstolos capítulo 26, ele vai apresentar, né? Quando ele diz: tendo esperança em Deus, como esses também, os que o acusavam, os israelitas daquela época, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. É na vida de Jesus, na sua ressurreição. Observe bem esse aspecto. Não é só a sua morte, morreu por causa do nosso pecado, mas ressuscitou para deixar acesa, desperta a nossa esperança de que há poder de Deus para agir no após-morte. Há uma ressurreição, e Paulo fez o que fez na esperança de que vai haver ressurreição. Ele quer participar dela, e diz mais: de uma melhor ressurreição. No verso 26 ele diz: pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. A nossos pais? Então com isso ele já está dizendo mais longe, mostrando que muitos já tinham alguma ideia de uma vida no porvir. E no caso para nós agora fica bem claro: todos que são cristãos, ou como Paulo diz, o Israel de Deus, verso 7 do capítulo 26 aí, ele diz: as 12 tribos de Israel esperam ou têm esperança de chegar à ressurreição, servindo a Deus continuamente, noite e dia, estando fácil, estando difícil, servir a Deus e ficar nessa esperança. Haverá algo mais para acontecer depois. Quando? Amanhã? Ano que vem? Na década que vem? Ou depois da morte? Há uma recompensa. Nessa esperança, vão guardando a fidelidade a Deus. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 10, ele considera, olhando sua própria vida, que Deus o tinha livrado de grande morte. Ele cita assim: Deus nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, pelas experiências antigas, Paulo foi vendo, não pode dar como fim a esperança de continuar tendo o exercício do seu ministério. Ele diz em certo lugar que até a morte desesperou, a vida se desesperou. Você perdeu a esperança da vida. Mas Deus muda tudo. Lembre-se no barco, 14 dias perdido em tempestade no mar, mas o barco não afundou. Mas 14 dias em tormenta. Imagina onde estavam aqueles homens lá no barco, 14 dias. A gente às vezes não aguenta uma noite mal dormida. Imagina 14 dias sem comer, e o barco balançando, as ondas levantando, e o que vai acontecer? Mas ele pode dizer assim: Deus livrou, e Deus pode continuar livrando. E para isso partia para frente, não tendo medo de nada. Também, né? Na esperança de que o propósito que Deus tinha na vida dele vai se cumprir. Se acabou, morre. Mas se não acabou, o livramento virá, de alguma forma, aquele que espera em Deus. E é nisso que está a base do ensino de Paulo e outros mais que vão escrever, sempre dizendo: há uma vida eterna prometida por Deus. Há uma vida eterna. Agora, o que falta para nós então? Cremos que existe Deus e que há uma vida eterna? Então, guarda a esperança.
E nesse guardar a esperança significa continuar na fidelidade. Crer, guardar a fidelidade, na expectativa, esperança de que logo aquilo vai chegar até nós. Em Efésios 1, verso 18, Paulo diz assim, escrevendo aos Efésios: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo estava insistindo nisso. Qual é a esperança? Qual é a esperança de ser cristão? Sofrer, renunciar a tantas coisas, e isso, aquilo, aquilo outro. Qual é a esperança? Tem algo mais. E ele fala até riquezas da glória de herança nos santos. Há muita coisa, há muita coisa. Se fosse só viver eternamente até na terra, estaria muito bom. Mas é muito além. E não vamos esquecer de que só o estar com Deus deve superar aquilo que está em nosso redor, que possa ser glorioso nos céus. O estar com Deus. É a expressão de Pedro, né, quando disse, né? É bom estarmos aqui. Só pela presença de Deus. Vamos fazer umas tendas para Moisés, para Elias, para o Senhor Jesus. E vão ficar para quê? Onde é que está a tenda de Pedro? Ele nem quer tenda. Ele que está perto do Senhor, na sua glória. Mas continuemos. Colossenses 1,5 está escrito nesse aspecto também: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Algo está reservado nos céus, algo está reservado nos céus, mas onde está escrito isso? Na palavra da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Por aquela palavra simples que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê, então espera. E essa esperança é a vida continuada dentro da fé, nas condições para que possa depois de fato receber o que está prometido e guardado para nós. Muito bem, e essa palavra avança. Como anteriormente nós falamos de Jó, de Jeremias e de Salomão, que colocavam longe deles a esperança nas riquezas deste mundo, é que Paulo também vai colocar em Timóteo capítulo 6, verso 17, ele ensinando e dizendo a Timóteo para ensinar os outros: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. O que diz Paulo a Timóteo? Manda os ricos para colocarem a sua esperança em Deus. Em Deus. São ricos, mas que a sua esperança esteja em Deus. Em Deus e nada mais. Quando vai escrever a Tito, no capítulo 2, Paulo, tendo colocado aquelas palavras tão simples, diretas, objetivo-nos a jornada do cristão em resumo, em poucos versos, verso 11 do segundo capítulo de Tito, Paulo diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para um pouquinho. Observe. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justa e piamente, aguardando. Fala de aguardar, fala de expectativa, fala de esperança. Esperando, assim coloco, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece é que muitos deixam a esperança, creem, desanimam no caminho. O caso é não desanimar, tendo pouca força ou não, aguarde, tenha esperança, conserve a esperança, vai acontecer o que Deus certamente falou. Por isso que fé pareça a mesma coisa, mas é algo diferente. Lá em Hebreus capítulo 3, no verso 6, o escritor deste livro diz assim: mas Cristo Jesus, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, não é só crer, é conservar a confiança ou a esperança até o fim. Mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Por isso, aí mesmo em Hebreus capítulo 6, verso 11, o escritor continua insistindo: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Completa certeza da esperança. Mas para isso precisa o quê? Cada um mostrar o mesmo cuidado até ao fim. Até o fim. Lembrando outra vez, e nesse capítulo 6 é que está escrito que Deus se interpôs com juramento. Continua a palavra falando em Hebreus, em alguns outros versos, no mesmo sentido. Mas no verso 23 do capítulo 10, para firmeza nossa no caminhar desta vida, o escritor diz: retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Então vamos manter firme a nossa confiança, ou a nossa confissão da esperança. Pedro fala palavras nesse sentido também, que Deus nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante notar, João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 3, que quando João vai falando do grande amor de Deus, de nos chamar para sermos filhos dele, ainda que não pareça, diante de tantas circunstâncias, não parece que a gente seja filho de Deus, mas ele no verso 3 conclui dessa forma: e qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Se tem a esperança, vai andando, purificando, guardando os mandamentos, fidelidade com Deus em todo o tempo. Finalmente, lembremos da palavra que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Este é o último verso que estarei citando. Quando Paulo, já na carta aos Efésios, no capítulo 6, fala para nós tomarmos toda a armadura de Deus, Paulo vai colocando várias coisas ali: capacete, escudo, couraça, cinto,
espada, sapatos. Muito bem, isso lá em Efésios. Mas agora em Tessalonicenses, ele não fala largamente, mas no verso 8 do capítulo 5 de Tessalonicenses, ele diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. O final do verso diz o que mesmo? E tendo por capacete a esperança da salvação. Então observe que colocou a esperança separada numa armadura, como sendo o capacete, algo que é vulnerável à nossa mente, nosso crânio, mas deve estar com o capacete. E o capacete aqui ele coloca como esperança da salvação. Muitos não gostam do mundo, não querem o mundo, creem no Senhor, mas chegam numa altura da caminhada que eles param, entre aspas, perderam a esperança. Está tudo para eles, a gente olha assim: o que te falta? Não te falta nada, você não está no mundo pecando, você não, ainda crê em Cristo Jesus. O que aconteceu? Parece que neles morreu a esperança. A esperança é algo importante, capacete. Temos que guardar a esperança para estar nos cobrindo num ponto muito vulnerável, diante de tanta luta, tanta tribulação, tanta coisa contrária à esperança, como no caso de Abraão, esposa estéril, ele velho, ela também velha, e agora? Mas contra tudo aquilo que aparece, guardar a esperança. É com cuidado colocar na nossa vida a esperança. Virá, porque Deus prometeu virá, e se eu permanecer, então somente guardando a fidelidade, pronto, vai ser salvo. Esperança da salvação. O que é mesmo esperança? Capacete. Capacete. Na verdade, não podemos pensar nenhuma das armas, né? Nem uma parte da couraça, nenhuma. Mas cá para nós, capacete guarda uma parte muito vulnerável. E ele coloca a esperança como esse ponto. Então, não desanimemos, fiquemos na expectativa, paciente, de que aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Ainda que tudo seja contrário, até nossas próprias forças falam o contrário, mas não deixa apagar essa luzinha que está em nós de esperança. Virá, não um pouco de tempo, virá. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Você ia falar? É o Coríntios capítulo 15. Se esperamos só nesta vida, somos mais miseráveis dos homens, e muitos se iludem na expectativa de bens nesta terra. Mas, por favor, Deus pode dar, mas não coloque nisso a sua esperança. Bens na terra, não é para isso que Deus chamou a gente. Como muitos estão nessa doutrina da prosperidade, dizendo que tem que ser prósperos, ricos, porque são de Deus. E nisso aí não acontece, porque não é promessa de Deus, é um ensino incorreto. Deus pode dar, mas Deus não prometeu. Não espere nisso, espere naquilo que Deus prometeu, vida eterna, pela justificação em Cristo Jesus. Vamos pôr nos pés, vamos estar orando, encerrando neste momento.